médico otorrino com especialização em cirurgia endonasal e base do crânio e tem uma atenção especial para os pequenos. Meu convidado de hoje é o médico otorrino, Dr. Rodrigo Baelke. Muito boa noite, seja muito bem-vindo para o programa É Negócio. Boa noite, meu amigo Jorge. Tudo bem? Tudo ótimo. Coisa boa. Tu sabes que a gente sempre, quando vai consultar um médico, deve ter uma razão. E aí eu quero resolver já, para começar o nosso programa, para saber o que leva uma pessoa a procurar um otorrino. Hein? Tá aí a razão. Alterações auditivas, já está nítida a indicação de procurar um otorrino, porque a pessoa com dificuldade de audição, ela começa a ter dificuldade no convívio social, no seu dia a dia, no processamento, no entendimento, na cognição das palavras. Então, não escutar bem é um sinal de procurar um otorrino. Ronco é normal? Ronco não é normal. É sinal de procurar um otorrino. Respiração de boca aberta para adultos e crianças. É normal? Não é normal. Nós somos animais feitos para respirar pelo nariz. Então, quem respira pela boca não está normal. Tem que procurar um otorrino. Muito rouco? Está rouco? Tem que procurar um otorrino para avaliar a voz. Se a voz está falhando, tem que procurar um otorrino. Tô tonto, volta e meia tô tonto, ou estou tendo crise de tonturas. Tem que procurar um médico otorrino para fazer uma investigação para saber que tipo, que tontura é essa. Tem mais coisas, mas aí já dá um caminho, né? Já dá um caminho, inclusive quando alguém chega lá no teu consultório e aí tu começa a descrever essas coisas, o cara fala, mas eu nem imaginava que era tudo isso, né? Porque às vezes a pessoa vai por alguma coisa e não está se dando conta que pode ter outro problema também, né? Com certeza. Mas tem algo que nós conversando, a gente disse assim, vamos falar sobre um tema porque a especialização do Rodrigo ela é muito ampla. Então não adianta a gente agora, nesse pouco tempo, de querer falar sobre tudo. Então eu acho que é importante nós focarmos num tema que eu tenho certeza que acontece com a grande maioria da população, que é sobre a rinite. Muito bem, Jorge. Então, eu queria ver contigo quais são os sintomas da rinite, porque eu acredito que muita gente pode ter e nem está sabendo o que está acontecendo, né? Jorge, vou começar a explicar que a rinite, a gente pode dividir ela em duas classes. As rinites alérgicas e as rinites não alérgicas. Quando formos começar a falar de sintomas, vai ficar muito ampla, porque existe uma classificação grande de rinites e a gente precisa saber o diagnóstico de rinite para saber se aquele, ou de trás para frente ou de frente para trás, para saber se aquele sintoma bate com o teu pensamento do diagnóstico ou se ao contrário. Então, as rinites não alérgicas são as rinites classificadas basicamente em a rinite do idoso, a rinite gestacional, a do idoso pela atrofia, alterações da mucosa devido à idade. A mucosa vai ficando mais fina, mais seca, porque as glândulas não trabalham igual. E mais lenta a autolimpeza do nariz. A rinite gestacional é pela alteração dos hormônios das mulheres no período gestacional, que também tem uns sintomas característicos disso. E as rinites gustativas. São rinites que a gente apresenta manifestação nasal com alguma comida ou com alguma especiaria que a gente está ingerindo. Mas então... Essas são as rinites não alérgicas. E aí vem a alérgica. Agora vem as rinites alérgicas, que daí a queixa mais comum, as queixas mais comuns são prurido, coceira nasal, obstrução nasal, coriza, secreção nasal hialina transparente, pode ser mais espessa e mais esbranquiçada, coceira nos olhos, olho vermelho. Essas são as queixas mais comuns. E o que provoca isso? Agora, tem uma imensidão de coisas que podem causar a rinite alérgica. Mas então vamos fazer o seguinte, nós temos 27 minutos. Não, mas eu estou sendo breve. E desculpa se algum colega está olhando, eu estou tentando falar no linguajar mais popular possível, para que as pessoas compreendam o que eu vou tentar explicar. Sobre as rinites alérgicas, a palavra da sua etimologia, rinos é nariz, ite é inflamação. Então, rinite é a inflamação da mucosa que recobre todo o nariz. O que é mucosa? Mucosa é esse rosinha que recobre todo o nariz, a boca. Isso são as mucosas, não é a pele que a gente tem.
A rinite, tecnicamente, o que acontece? Existe alérgeno, são aqueles micropartículas ou micro-organismos que te despertam uma cadeia alérgica, uma resposta alérgica da tua mucosa. Então, suponhamos que aqui nesse ambiente tenha voado pólen das plantas. Esse pólen invisível que está no nosso olho nu, ele vem e cola na minha mucosa do nariz. Ali, o corpo, já no momento que tiver contato da mucosa, se ele, claro, ultrapassou o muco e teve contato com a mucosa, ele desencadeia uma cascata inflamatória, onde o corpo vai liberar anti-inflamatórios, vulgarmente falando, para brigar contra aquele agente que está me causando mal, que no caso é um alérgeno que eu tenho alergia. Bom, vocês podem ver que quando a gente está conversando com um especialista, o papo rola solto, a conversa vai muito bem e flui naturalmente. Mas eu queria saber, com toda essa tua colocação, e quanto tempo pode durar uma crise de rinite? A rinite pode ser de período curto, um dia, no outro dia a pessoa está boa, ou mais dias, ou existem também as rinites chamadas perene, que é sempre, rinite está sempre presente. Eu vou dar um exemplo, então, para não deixar fugir. Que porcaria é essa de rinite perene? Existe a microinflamação contínua. O que é isso? Está vendo como vai longe? A pessoa, por exemplo, tem alergia a ácaros. Por mais que ela limpe o sofá de tecido, ela não consegue eliminar todos os ácaros. E ela fica muitas horas, todos os dias, sentado naquele sofá no final do dia, para descansar, para relaxar com a família, para, enfim, ver televisão, ver um filme. Esses ácaros despertam processos inflamatórios no nariz. E como eu vou ficar sempre tratando, aí que a continuidade, eu trato algo que eu estou sendo sempre agredido todos os dias. Então o tempo da rinite varia também com a exposição do cidadão. O cidadão trabalha numa soldagem e ele tem algum fator de inflamação na mucosa nasal pelo vapor causado e que a máscara ou não usa direito desencadeia, ou solventes em tintas. Rinite não vai melhorar nunca enquanto o cidadão for exposto ao fator que lhe ofereça o processo inflamatório na mucosa do nariz. E como é que tu lida isso no consultório? Tu vê isso que é uma coisa, como tu disseste, muito frequente, né? Aí tu tem tu pode dar uma boa orientação para esse paciente e como é que tu percebe um feedback disso na sequência? A orientação ela parte de tratamento clínico, estilo de vida, pensando nas mudanças do estilo de vida, né? E talvez a identificação dos prováveis, ou até mesmo com exames, identificar os alérgenos, aqueles que causam a rinite. Então, tu tentando identificar numa conversa quais são os principais agentes, ou o que ela tem contato no seu dia a dia, ou ao que ela se manifesta a rinite dela. Associado, qual a tua queixa mais frequente? O que mais atrapalha a tua vida? É a coriza? É o nariz entupido? É o olho vermelho? É o olho seco? É a cara de cansado com olheiras? Então, identificar também qual é a maior queixa para, junto com o que eu acho que está causando a rinite, com o estilo de vida, mais a queixa, propor um tratamento. Certo. Não, inclusive, a gente sabe que, por esses motivos que o Rodrigo está falando, mas tem um lado também que, de repente, a pessoa diz, mas e agora? Que é o alimento. A pessoa pode ser acometida de uma rinite não alérgica. Não alérgica e pelo alimento. Pelo alimento. E aí também pode ser alérgica comendo um alimento que a pessoa tem alergia. E o processo inflamatório que na alergia de alimento dá na pele, pode dar o inchaço, aqui o edema da glote, que a pessoa tem dificuldade de respirar. Assim como ele dilatam os vasos da laringe, tem rinites que acabam sendo rinite por uma manifestação de uma alergia alimentar, onde dilatam os vasos do nariz e te entope o nariz e faz muco. Mas eu até por cultura geral, pessoas não podem comer, às vezes, fruto do mar, camarão, coisas assim, tem tudo a ver, então, essa Isso é uma alergia alimentícia que pode ter uma manifestação na via aérea superior. E isso acaba
complicando demais a vida da pessoa, né? Tem pessoas que são extremamente... Tem gente que eu acho que já até toma um medicamento para tentar comer alguma coisinha e não ter essa dificuldade, de repente, de se alimentar naquele Eu momento. conheço gente que carrega adrenalina na bolsa porque tem alergia do gergelim e até chegar no hospital pode ser fatal o edema da glote, o inchaço aqui da via aérea. Sobre isso. Fale um A pouco pessoa sobre isso. carrega adrenalina na bolsa para poder se automedicar até conseguir chegar no hospital para garantir sua via aérea Mas sem inchar. isso É raro, é raro? mas existe. E como é que a pessoa sabe? Investigando só depois que ela teve uma crise anafilática, uma resposta, uma explosão de inflamação em todo o corpo, onde há manifestação de pele, inchaço da via aérea. Mas Mais ou menos assim. E aí, no caso, se a pessoa tem um negócio desse, não sabia, aconteceu isso, e aí ela não tinha esse conhecimento que tu está dizendo. Emergência, voando. Emergência, porque senão está sujeito a... Porque o tempo é vida. É voar, porque se a pessoa nota que já está começando a dar uma dificuldade de respirar, não espera para ver se vai piorar aquilo ou não. Vai para emergência já para fazer adrenalina para poder liberar. Que a gente está falando da rinite como uma coisa que... Já saímos da rinite, né? Nós já estamos na alergia alimentar agora. Pois é, mas a gente acaba falando sobre... tudo linkado. Tudo linkado. Bom, se tu estás gostando desse bate-papo aí, porque eu tenho certeza que com as informações que o Rodrigo está nos colocando, espero vocês logo após os nossos comerciais. Olá, como você já sabe, sou Jorge 3 do programa É Negócio, que vem sendo um sucesso de audiência em Novo Hamburgo e região. E a Vale TV vem conquistando a preferência de mais pessoas. Se você quer ter seu negócio conectado com quem traz qualidade e visibilidade para a sua marca, junte-se a nós. Entre em contato conosco. Voltando para o programa É Negócio, tendo como convidado nessa noite o Dr. Rodrigo Baioc, otorrino, e nós estávamos falando sobre as alergias, sobre rinite, aí nós entramos, como é uma coisa que eu não conheço, daqui a um pouco eu sugeri sobre o alimento e aí a gente falou um pouquinho sobre isso. Mas eu gostaria de retomar esse assunto que eu tenho certeza que é de interesse da grande maioria. Voltamos para a rinite. Muito bem, meus amigos, muito bem, Jorge. Vamos voltar para a rinite para entender por que temos, então, as rinites alérgicas, especialmente ditas. Vamos falar dos alérgenos. Alérgenos são as micropartículas, os micro-organismos, ou seja, vapores, que são as micropartículas, que desencadeiam uma cascata inflamatória no nariz. Esses micro-organismos, as micropartículas, estão no nosso ar. Eu posso citar as mais comuns para a gente conseguir tentar entrar num nicho das rinites mais comuns alérgicas. Falando de rinites alérgicas, temos também não só as desencadeadas por micro-organismos e micropartículas, também temos as rinites sazonais, que é o que a gente passa muito agora, sim. que é a mudança de temperatura. Por isso que o nome já vem da sazonalidade, da mudança de temperatura. Hoje foi um dia que amanheceu em Novo Hamburgo 13 graus, agora já deve estar uns 26 e vai voltar a esfriar de noite. Tem nariz que não aguenta isso e desencadeia uma inflamação pela essa mudança de temperatura no nariz. Mas falando de alérgenos, que são aqueles micro-organismos que desencadeiam a alergia, eu vou citar alguns uns mais comuns para vocês conseguirem entender. Pelos e epitélios de animais domésticos, basicamente, cachorro e gato, são muito alérgenos. Ah, mas isso aí, então... Muita gente tem alergia. E quando a gente É que percebe... tem muita gente que tem cão e gato em casa, E né? quando a gente percebe fácil essa alergia, tá tudo muito bem, de uma hora para outra, o paciente, não, minha rinite não melhora, não melhora, não melhora. Tá, mas o que aconteceu na tua casa? Não, moro no mesmo lugar, que daí tu pergunta, tem alguma coisa nova, um bichinho de estimação? Faz 3 meses que nós estamos com um cachorrinho novo. Tá aí, pode investigar, mesmo que o exame de sangue não aponte que tenha alergia a epitélios e pelos de animais domésticos, ou específico do cão, ou específico do gato, tá aí o pulo do gato. Deu até, deu Deu certo. Porque mudou, nós tínhamos falado antes, mudou ali o estilo de vida, algo novo aconteceu. Então, pelos e epitélios de animais domésticos,
barata, inalantes, que são pó de cigarro, vapor de cigarro, vapores de fábricas, pólen, 3, 4 ramificações dos ácaros, pó caseiro, é muito comum alergia de pó caseiro. Posso fazer uma pergunta? Pode? Vamos imaginar que tu identificaste que é um processo de um bichinho que chegou na casa. E agora? A pessoa, doutor, me dá um tratamento que eu não vou poder me liberar desse bichinho. Tem disso também, né? Hoje eu passei por um caso desse de manhã. É mesmo? Sem eu invenção. acho que Hoje de manhã a foi... pessoa ela vai conviver, se ela está no momento para isso, vai conviver com esses sintomas, mas pode não querer, vamos pensar, mudar esse fato novo, vamos dizer assim. Isso, estava dizendo que aconteceu isso hoje. E aí, como é que Eu se posso faz? dar um exemplo. A pessoa está tossindo desde outubro. Mas o que aconteceu desde outubro? Vai, conversa. Daí vem a pergunta. Final de agosto adotamos um filhotinho de cachorro. Entrou o novo alérgeno para dentro do ambiente e está desencadeando alergia na pessoa. É aquela inflamação contínua da mucosa diária que eu tinha falado antes do comercial. Sim. O que fazer? Essa é a grande conversa de hoje de manhã. O que fazer? Tira o cachorro, manda dar uma geral na casa e vê o que acontece, se não quer ficar tomando remédio. Caso contrário, higiene frequente de todos os ambientes onde o cachorro está, que é difícil porque a caspa do cachorro a gente não enxerga. Talvez mesmo que seja o pó, que ele pode ter no pelo por passar por tudo, a gente não enxerga muito. Gramíneas, que é outro tipo de alérgeno que está das plantas, eles se esfregam para urinar e tal, carregam na pele e vão distribuir isso por dentro da casa, incluso o pólen também. Então, ou tu afasta o cachorro, dá um tempo, manda limpar essa casa e vê como tu convive uma semana, 2 sem o bichinho, ou faz um cartão de associado numa farmácia, conversa bem com o teu otorrino para saber como tu vai lidar continuamente. Aí entra o tratamento. É um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Se tu quer, microinflamação contínua. Se tu passar a unha aqui, não vai dar nada, mas se eu ficar passando a unha aqui 50 vezes no dia, vai fazer um buraco ou vai fazer uma cicatriz gigante, porque está inflamando. Esse assunto aí não é para assustar ninguém, viu, tio? Mas é como informação, tipo, por muitas vezes a gente está passando por uma situação dessa, vê o nosso bichinho com carinho lá, mas ele pode realmente estar trazendo alguma coisa que precisa. Então, ter esse acompanhamento e a orientação, que é o que o Rodrigo está fazendo hoje. Né? Exato, te agradeço por orientar as pessoas que eu não quero que não tenham seus pets. Ele é muito importante no desenvolvimento das crianças, incluso de pessoas com problemas especiais, como um companheiro a mais no lar, traz alegria, enfim. Mas vamos falar da alergia, então. Não quero tirar o meu bichinho de casa. Higiene nasal faz parte, com solução salina, que é o soro fisiológico, faz parte do tratamento das pessoas com rinite e das pessoas também sem rinite. É muito difundido há muitos anos que a higiene nasal é muito importante. Por que a higiene nasal é muito importante? Eu vou frear sobre o tratamento do cachorro e vou falar disso. Os alérgenos, eles vêm no nosso muco do nariz, colam no nosso muco. A nossa mucosa do nariz é úmida. Quando ele consegue ultrapassar essa barreira de muco, ele tem contato direto com a mucosa. E é aí que se dá a manifestação alérgica. Mas eu não tenho alergia. Mas a limpeza diária do muco, pelo menos uma vez ao dia, te mantém com a via aérea mais saudável. Porque tu tira aquele muco velho, aquelas sujidades que colaram no muco. Rodrigo, o que são sujidades no muco? É sujeira mesmo que vai dar no nariz e quando seca o muco, que vai formar a crosta nasal, ou o pessoal chama de tatu. Tatuzinho. Os tatu que ficam tirando, as crianças tiram, passam nas coisas. Sim. Então, limpar essa sujeira no nariz. Então, mesmo que não tenha alergia, é interessante para fazer a renovação desse muco nasal. Posso fazer uma consulta aqui Pode. no programa? Quer dizer que botar aquele sorinho, é soro? Pode, soro fisiológico. Uma vez por dia não cria nenhuma complicação? Soro não cria dependência. A concentração de sal do soro é a mesma concentração dos líquidos do nosso corpo. Então, ele não vai ser absorvido para dentro de nós. Ele só vai ser lavado, claro, vai ser absorvido quando a gente engolir. Se engolir não tem problema nenhum, é igual tomar água. Continuando com a minha consulta. Toca a ficha. Mas, e o fato de tu estar umedecendo, isso não acaba, vamos assim, deixando muito úmido?
e pode te criar algum problema. Então, pelo que tu está me dizendo, eu posso todo dia fazer essa limpeza sem problema algum. Sem problema nenhum, desde que a limpeza seja com produto ou com soro adequado e de maneiras adequadas. Tem gente com o intuito de querer dizer, ou de tentar, ou que está lavando muito bem, fazer trauma na mucosa pela força da velocidade do soro que estão introduzindo com seringa. Porque a seringa tem o biquinho fino e quando tu faz força, aquele jato, ele machuca. Só pegar um lava-jato, tu vê que aquele jato bem fininho consegue tirar a sujeira de pedra. Então, dependendo da força que tu introduz o soro no nariz, tu pode machucar. Por isso que vale a pena a orientação médica, o que usar, como usar, saber o adulto que vai lavar o nariz, se tem desvio do septo, que é a parede que divide o nariz nosso no meio, para um lado ou para o outro. Porque às vezes o cara tem um baita de um desvio, vai lá meter soro e uma hora começa a sangrar o nariz. Porque tu gerou uma lesão, tu está batendo em cima de uma alteração. Então, a resposta é sim e não. Não faz mal nenhum, desde que saiba como fazer, orientado, que jeito fazer. Aliás, isso aí rendeu muito para ti, né? Numa época atrás, quando tu foi fazer essa demonstração no teu Instagram, né? Foi no YouTube. Não, desculpa. Facebook. Antes do Instagram. Instagram. Ele teve um enorme número de visualizações, né? Rodou. Porque foi uma coisa, assim como ele está colocando muito prática no beabá, sem as palavras fáceis para que todos nós, eu, vocês, possamos entender. Mas vamos imaginar assim de que a pessoa que está nos assistindo, tem um cachorrinho que está lá com o rabinho olhando para nós agora, tá? E a pessoa tem esse tipo de coisa, quer dizer que além de procurar o otorrino, ela pode também se utilizar dessa lavagem, vamos dizer assim. Deve se utilizar da lavagem. Já de iniciando, já pode começar? Suavemente com soro, sem fazer força, não tem problema nenhum, pelo menos 2 a 3 vezes ao dia. Pessoal, então já temos uma dica aí bacana, vamos lá. Não puxando somente para o otorrino, claro que existe tratamento com remédios que enganam a resposta alérgica do corpo, que bloqueiam um pouco dessa explosão inflamatória do corpo, existem remédios para isso. Existem remédios anti-alérgicos que vão combater já a alergia. Existem os remédios para evitar o processo inflamatório, que geralmente são os sprays nasais, para segurar o processo inflamatório. Isso são tratamentos, mas não puxando só para otorrino, para essa pessoa que não quer se desvencilhar de seu pet. Além dos otorrinos, não podemos esquecer dos alergologistas, os alergistas, ou os imunologistas, que trabalham também nossa imunidade. Porque identificando corretamente que tipo de alergia essa pessoa tem, e ela não vai deixar de ser exposta ao alérgeno, existem vacinas para dessensibilizar o corpo, para que essa resposta alérgica, essa explosão de alergia, seja sempre bem levezinha. Rodrigo, tu vê que o nosso papo aqui ele roda, mas eu quero fazer o seguinte contigo. Desde já vou te deixar um convite, porque nós estamos falando da rinite. Aí vem a sinusite. Eu precisava assim que tu fecha comigo para uma próxima vez para a gente falar sobre a sinusite, porque eu acho que aí vai ser muito legal. Estou sabendo de sinusite, estou sabendo de rinite, então eu estou bem. Mas, pessoal, o Rodrigo, ele também tem uma especialização na cirurgia de base de crânio. Gostaria que tu falasse um pouco sobre isso, porque eu também desconheço, eu acho que a grande maioria também, quando se fala em crânio, se pensa em alguma coisa assim muito... Então, vamos desmistificar um pouquinho. A cirurgia de base de crânio, basicamente, ela está envolta pela cirurgia endonasal. Para tu passar da etapa para poder fazer acessos para tumores dentro da cabeça, por dentro do nariz, tu precisa ter um domínio das técnicas e da anatomia das cavidades paranasais. Tendo esse domínio, esse estudo que é contínuo, ninguém é dono da sapiência, sempre estamos estudando para tal. Tu consegue chegar a pontos mais longe. A cirurgia da base do crânio que a gente fala, ela envolve as doenças de sinusite crônica, onde os seios da face se fecham por infecções, por micro-organismos, por alterações anatômicas, por traumas, e fazem sinusites da base do crânio. Tudo que envolve lá dentro, atrás do nariz,
é a base do crânio, porque temos uma calota de osso que sustenta nosso cérebro. Claro, tem as meninges, enfim, mas tudo que eu fizer errado de baixo para cima, eu estou dentro da cabeça. Então, passando da etapa de um conhecimento e de um treinamento contínuo de cirurgia endonasal, a gente segue para a parte de cirurgia de base de crânio, onde são os acessos de tumores dentro do nariz que podem estar relacionados com o crânio ou não, e diretamente, sim, os acessos transnasais para tumores cerebrais. Maravilha. Só vou dar o corte. Esses tumores cerebrais, a cirurgia, sim, é combinada entre nós, otorrinolaringologistas, que fazemos o nosso estudo e nosso treinamento para tal acesso e para tal suporte, mas sempre junto com neurocirurgiões. Sempre junto. Maravilha. É multidisciplinar, então, vamos dizer assim. Isso aí. Tá ótimo. Meu caro amigo Rodrigo, tu sabe que o nosso papo tá bom, mas nosso tempo também vai correndo e a gente precisa chegar quase no final do nosso programa. Então, eu quero ter a oportunidade de agradecer a tua presença, deixar de estar na noite com o convívio com a tua família para estar aqui, colocando essas informações que são tão importantes para a comunidade de uma maneira geral e de uma forma tão natural, fácil de compreensão. Portanto, eu quero muito te agradecer, embora nós já estejamos no segundo, tu já é um cara que vem aqui, já está sabendo como é que a coisa funciona, fica bem fácil, né? E agora nós já estamos deixando marcar para o terceiro, então agora a coisa vai legal. Eu gostaria que tu fizesse então as tuas considerações finais, por favor. Eu agradeço então a ti, meu amigo Jorge, né? Já temos um bom contato, até na academia, né? E agradecer as pessoas que estão me ouvindo, para que se tiver algum interesse de alguma pauta para o programa, um dia que eu venha, passarem para mim ou para o Jorge nas nossas redes sociais. Eu convido vocês que já seguem o meu amigo Jorge me seguirem, @dr.rodrigobeilke, se escreve, no Instagram. Tem bastante informação, semanalmente eu posto pelo menos uma ou duas coisas, sempre estou postando, que automático está lá no Facebook também com o meu nome, que alguma coisa eu acho que é útil para sempre aprender. A gente está sempre aí para tentar passar informações para que vocês possam viver cada dia melhor. Que é o que todos nós queremos. Por isso que o programa É Negócio sempre traz convidados que, de uma forma ou de outra, além de colocar todo o conhecimento que eles têm do trabalho, das suas experiências, de uma forma ou de outra, chega para cada um de nós através de uma experiência ou de alguma coisa que esteja acontecendo no seu dia a dia. Mas o nosso programa está encerrando. Eu quero muito agradecer a participação de todos vocês, porque, afinal de contas, é por vocês que a gente está aqui e sempre querendo melhorar cada vez mais. E sem vocês, a gente não teria toda essa motivação que nos traz toda semana, toda terça-feira para o programa. Portanto, eu quero agradecer e também o apoio da Ótica Ponto de Vista, ali do calçadão do meu amigo Júlio, que já deve ter percebido, estou com um visual diferente, é porque ele realmente tem muito bom gosto e me coloca dessa forma como estou me apresentando cada noite. Muito obrigado e até a próxima semana. Um abraço.